Televisor da marca Philips, modelo 20PT-3331/78R. Esse televisor está em meu laboratório com a característica bem visível já na parte superior, onde eu tenho aproximadamente 3 dedos fechado. Na parte inferior está normal. Se observarem com um pouco de detalhes, podem observar que aparecem linhas bem finas nessa parte superior. Isso aqui justifica defeito no vertical. A característica comum a qualquer aparelho que apresente essa característica é sempre no vertical, com essa linha na horizontal fechada, então o defeito no vertical. Aproximadamente pode ser filtragem, pode ser o vertical mesmo danificado. Então, para avaliar este defeito, irei fazer alguns testes e depois de executados, avaliar se os testes que eu efetuei foram corretos. Tá ok? Então, os procedimentos serão, claro, ir direto ao vertical. Isolei a área de visualização de como chegar ao vertical. Eu cheguei devido ao próprio esquema. Por quê? Alguns comentários sempre eu faço, e em algumas outras aulas irei comentar isso, e facilitará muitas vezes para você, técnico iniciante, muitas vezes até para algum amigo técnico da área, nunca se deparou com essa visualização, que seriam os endereços dos componentes, principalmente o iniciante que está mais desligado nesse ponto, agora poderá observar. Quando eu comento sobre endereço, sempre são esses números que vêm nas laterais dos componentes, tá? Junto com os componentes. Esse endereço aqui chama-se posição. Essa posição aqui é onde demarca onde o componente no esquema terá que ser conectado, ser ligado. Então, se você, vamos supor que esse componente que não existisse, e aqui eu tenho o número dele 2465, que seria esse número aqui. Então, o que acontece? No esquema consta lá o capacitor tal, modelo volume tal, que seria a sua capacitância, sua tensão de trabalho, está registrado nesse endereço. Então, fica muito mais fácil você colocar o componente. Mesmo que eles não estejam no local, com o esquema, você teria essa facilidade. Agora, comentando sobre o defeito. A área que eu identifiquei como vertical foi essa área aqui, onde eu tenho 2 transistores, obviamente pela minha própria experiência já de trabalhar há muito tempo com esse aparelho, então detectei a área do vertical, que seria esse conjunto de capacitores, alguns resistores, e esses transistores aqui, um diodo de alimentação, mas vocês podem observar que o endereço aqui é semelhante ao do horizontal, o número 4, que seria os 3 últimos números aqui, estão tanto para o horizontal quanto para o vertical. Mas no próprio esquema, a visualização lá isola a área, identificando qual seria a área do vertical. O primeiro ponto a identificar aquele defeito que apareceu na tela do aparelho foi a filtragem dessa área do vertical. Então eu irei substituir esses 2 capacitores primeiro, mas normalmente eu substituo o conjunto. Mas como esses 2 aqui fazem parte da filtragem no vertical, então eu irei substituí-los e depois verificar se foi solucionado o defeito. Obviamente, depois irei substituir todos 3, já que eu irei substituir os 2, irei substituir o terceiro, sabendo-se que ele não está com defeito. Eu sei que um dos 2 aqui, ou os 2 estão com defeito. Irei substituí-los e depois demonstrar como foi solucionado o defeito na tela. Tá ok? Então agora irei fazer a subtração e depois colocá-los. O capacitor, sempre recomendo que coloquem capacitores bons, novos, porque aí facilita muito mais. Porque muitas vezes coloca um capacitor usado, retirado de um aparelho, que você não tem um teste para fazer, como fazer aqueles testes com o multímetro analógico, ou então um capacímetro, ou então um medidor de ESR. Então você acaba colocando o capacitor, visualiza o mesmo defeito e acabam partindo para outro setor que não seria, porque o defeito está sobre a etapa vertical. Tá ok? Então vamos avançar agora, irei fazer a substituição deles e depois partir para ligar o aparelho. Os capacitores ruins estão aqui. Deixa eu botar... Esse é um dos capacitores que eu subtraí, podendo observar que ele sofreu um aquecimento da parte de baixo, tá? Na sua parte superior, mas não há nenhum levantamento nessa parte. O que pode acontecer muitas vezes seria ressecamento, tá? O outro aqui também, esse aqui já
repuxou mais a casca dele, a parte plástica dele foi repuxada mais, então com certeza esse aqui sofreu uma térmica muito maior, aonde provavelmente houve alteração da sua capacitância. Então eu irei agora substituí-los por outros dois da mesma linha. Esse aqui seria de 10 micro por 160, tá? E esse daqui 470 por 16. Então está aqui 470 por 16 volts. Eu estou colocando um de 10 por 250, não muito afastado da tensão nominal, mas a capacitância é a mesma, e um de 470 por 35. Não há nenhum problema. Nenhum dos dois irá influenciar no funcionamento do aparelho, tá? Então agora irei fazer a solda desse aparelho. Então sempre quando eu exponho para os alunos que dobrem os terminais dos componentes, que aí fica como eu vou soldar agora a placa. Então, para evitar que fique segurando e ao mesmo tempo, segurando o componente e ao mesmo tempo fazendo a solda, então é só dobrar os seus terminais e efetuar o trabalho da solda, tá ok? Então vamos agora efetuar a solda e fazer o teste no televisor para ver se foi sanado o defeito. Após iniciar a solda, fazer a soldagem, você vai fazer a solda, certo? Vai deixar ela no ponto de brilho normal, sempre aplicar a solda e deixar ela fazer o brilho, que facilita mais sabendo que ela criou a aderência. Quando a solda fica meio fosca, provavelmente aconteceu ou de ela carregar sujeiras junto com a própria placa, ou então a solda não é de boa qualidade, então isso acarreta um mau trabalho. Então aqui eu fiz, ó, as duas estão bem brilhantes. Agora para ter concluído o trabalho, aí eu aplico aquele padrão que eu falei para vocês, que seria o thinner, tá? Então, vamos localizá-lo. Então, o procedimento: uma escova velha, um pouco de thinner ou álcool isopropílico, pode ser um dos dois, mas sempre façam essa limpeza, nunca deixem essas impurezas da própria pasta que fica sobre os componentes, porque é isso que gera a própria solda fria, que é a famosa solda fria. Por quê? Há um aquecimento do componente dentro do circuito, vai sempre haver aquecimentos dentro desse circuito, aonde quando essa pasta vai penetrando dentro da solda, ela favorece, mas também desfavorece no momento que ela é aplicada erroneamente. Por quê? Ela vai penetrando na solda e quando ela dentro da solda, no resfriamento, a solda fica com ela por dentro. Esquenta, esfria, então ela vai criando a famosa solda fria, tá certo? Então vamos agora fazer o teste no aparelho e logo após finalizar esse defeito. Visualizando a área de novo que foram feitas substituições, então eu tenho aqui o capacitor de 470 e o de 10 microfarads, tá? Aqui é a região que em outro ângulo, obviamente. Aqui é onde fica conectada a linha da bobina defletora, que seria para a etapa vertical, e a horizontal fica o oposto, fica no outro sentido, próximo ao playback, tá? Então aqui essa região com essa característica de defeito foi o que eu fiz de substituição. Por quê? Por uma experiência já técnica de bancada. Obviamente, eu poderia ter feito outras avaliações, se fosse uma linha de princípio eu não entender, ou então em questão de pegar, não saber a região, então eu poderia fazer alguns testes até chegar à conclusão. Mas, para facilitar para o técnico iniciante que deseja aprender a parte eletrônica, visualize sempre o defeito frontal que está apresentando no monitor, que seria no TRC, seria defeito vertical. Pronto, então vou para a região vertical. Como detectei a característica física do componente, já em relação à física dele já estava alterada, então provavelmente eu teria que substituí-lo. A característica dele na região aqui, a próxima região estava bem alterada termicamente. Então provavelmente, como esses capacitores ficam mais próximos do dissipador, partir para fazer a substituição. E depois vou fazer agora, apresentar para vocês a solução do defeito, certo? Então vamos visualizar agora a tela do televisor. Se vocês observarem algum detalhe aqui que eu vou apresentar, provavelmente esse televisor foi utilizado por muito tempo com esse defeito. Então podem observar uma linha branca aqui, ó, clara aqui. Essa linha clara aqui foi queimada, é a linha do fósforo onde foi queimada. A parte aqui embaixo aqui, ó,
está diferenciado de cor. Então essa área aqui, ela foi queimada. Ué, mas se não está apresentando brilho nesse ponto, mas provavelmente a queima do fósforo desse ponto aqui foi devido à incidência do brilho começar, obviamente por esse ângulo para baixo, aonde começou a incidência de brilho muito apertada nesse ponto, até a linha completamente descer. Mas enquanto estava apresentando defeito vertical, ficaram conectados televisor, utilizando o televisor a si mesmo. Então fica tipo uma faixa branca aqui, forçando até eu chegar ao ponto de descer no total. Então agora eu vou verificar se esse aparelho está funcionando completamente. Então vamos ligá-lo. Estou utilizando a lâmpada em série para evitar se houve algum dano mais para frente, então provavelmente poderá proteger. Mas pelo que vocês já podem olhar, deixa eu afastar aqui um pouco, agora ela está completa. A imagem dela agora está completa, todinha aqui. Não tem mais aquela faixa de 3 dedos que estava apresentando, certo? Então isso aí foi um defeito solucionado rapidamente. Com certeza, devido à minha própria experiência de bancada, favoreceu muito. Mas qualquer técnico pode se deparar com esse defeito, aonde a característica de linha na horizontal, ela estando na horizontal, vamos supor que essa faixa estivesse bem uma fita nessa horizontal. Já comentei isso em um outro vídeo meu, aonde comentava sobre o defeito no vertical, que seria uma linha na horizontal. Se houvesse uma linha na vertical, seria um defeito na horizontal, provavelmente defletora ou alguma coisa que alimenta a defletora, certo? Depois, futuramente, irei apresentar esse defeito também aqui para vocês. Mas solucionado o defeito, agora irei fazer os trâmites comuns, que será substituir aquele terceiro capacitor e também tirar a pasta térmica que está nos transistores, que já deve estar ressecada, e aplicar outra pasta térmica. E pronto, liberar o aparelho e entregar para o cliente. Agradeço a você que esteja assistindo esse vídeo e continue acompanhando o meu canal. Obrigado. Só para concluir o trabalho que já havia iniciado, alguns técnicos conseguem até solucionar o defeito do aparelho, providenciando a manutenção, como foi feita a substituição desses 2 capacitores. Então, fiz uma avaliação geral, troquei esse capacitor aqui também, troquei por outro, obviamente, mas a finalização de um serviço conclui completamente um trabalho onde você não terá nenhum problema com garantia. E qual seria a finalização? Primeiro, essa pasta térmica aqui até que não está muito ressecada, deparei que ela não está muito ressecada, mas conforme o tempo eu sei que esse aparelho vai embora e provavelmente, com certeza, não irá retornar com o mesmo defeito, para evitar que futuros defeitos, então substitua essa pasta térmica, pode tirar. O custo não será alto, mas observando o seguinte, esses transistores, eles possuem uma chapa metálica no fundo deles, quem já se deparou com esse transistor, ele tem uma chapa metálica no fundo dele aqui, onde essa chapa metálica não pode ter contato com o alumínio que está conectado à terra. Então vocês podem observar, existe uma película muito fina aqui, que essa película recebe o nome de mica. Essa mica isola os transistores da chapa de ferro ou da chapa de alumínio, fazendo assim a transição de calor do transistor para o alumínio, mas não havendo a necessidade deles ficar encostado. E essa pasta térmica vai haver uma reação química onde vai favorecer essa transição térmica e ao mesmo tempo vai completar algumas micro lacunas que muitos não sabem, mas existem umas micro lacunas dentro dessa chapinha metálica que os componentes geram. Se você pegar e ampliar essa chapa de alumínio ou ampliar o fundo desse transistor, vocês vão ver micro lacunas. E a pasta térmica preenche essas micro lacunas. Então você tem que completar a pasta térmica, espalhar completamente sobre o corpo do componente, só pela parte de trás, não precisa ser em excesso, tá? Não há necessidade de ser em excesso essa pasta. Só a parte onde vai ser coberta. Aqui já espalharam a pasta térmica, chegou até abaixo dos terminais. Os terminais não tem nem contato térmico com o alumínio. E muito menos essa parte aqui haverá. Essa parte de baixo aqui terá uma reação química para transitar o
o calor do componente. Então não há necessidade de excesso de pasta térmica. E sim eu vou passar agora, daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como ficou, tá? Então vou fazer agora a limpeza e depois substituir essa pasta térmica, demonstrando como que é o correto. Como podem observar, fiz a limpeza geral da parte que fica por trás dos transistores e também da parte do alumínio. Mas podem observar que está faltando ali agora a mica, que seria essa película aqui, ó, tá? Transparente, obviamente é um material que seria derivado de uma pedra, tá? Por incrível que pareça, cortado num filete muito fino, onde dá essa sua transparência. Então, nesse processo aqui, irei aplicar a pasta térmica, tanto espalhar em um ponto da mica aqui, na parte de vamos botar em um lado e no outro, nos dois lados, porque a transição vai sair desse ponto e também para o ponto de que vai ficar encostado no alumínio. Então vou pegar a pasta térmica agora, fazer uma pequena expansão aqui sobre a mica e depois irei demonstrar como finalizei o serviço. Aqui podemos ver, ó, eu fiz o... Deixa eu botar na posição que seja bem visível. Isso. Então aqui eu espalhei de um sentido e no outro. Obviamente da dimensão que os transistores irão ficar. Então eu coloquei agora, vou colocar a mica na posição correta. Vou colocar aqui, que dê a visão correta de onde ficarão os transistores. Pronto. Dando o contato, a aderência e você pressiona alguns pontos assim, só para a pasta se espalhar no fundo do transistor. E pronto. Agora existe uma chapinha metálica que será encaixada dentro dessa área. Deixa eu colocar aqui, o capacitor ficou bem na posição, mas está aqui. Deixa eu voltar a dimensionar que não fique a mão na frente. É de pressão mesmo. Então, pronto. Certifique-se que os dois lados ficaram prensados. Então, os dois lados condicionaram o transistor a ter um contato completo com a chave de alumínio. E aqui finaliza o serviço, que seria o preventivo, né? Então, o exercício foi feito o quê? Manutenção do defeito vertical, substituição principal dos dois capacitores e logo após substituir esse outro aqui, também só por quê? Porque ele fica próximo da linha de dissipação, então eu substituí. Esse resistor aqui, de 1 ohm, seria um resistor de proteção. Ele é um resistor onde, caso qualquer um dos dois transistores entrem em curto, ele se rompe, evitando a alimentação no vertical e evitando até que danifique provavelmente o diodo. Esse diodo é o que retifica para a linha vertical, tá? Então, todo o circuito eletrônico do vertical está próximo da etapa horizontal, que seria o transformador horizontal ou vulgo flyback. Eu expliquei isso em umas aulas anteriores, bem lá no início do meu trabalho, mas irei comentar de novo sobre esse trabalho, sobre essa parte explicando por que essa peça aqui, que seria o transformador horizontal, recebeu o nome de flyback, tá? Então em breve irei comentar isso de novo, demonstrando para vocês o que acontece para ter esse resultado. Vou apresentar no quadro e depois irei apresentar também na parte prática. Então finaliza aqui a manutenção desse televisor Philips, modelo 20PT 3331/78R, tá? Iremos agora finalizar, eu já havia comentado a finalização dele, mas aqui finaliza completamente o trabalho. Eu gosto sempre de fazer essa preventiva para evitar garantia do aparelho. A limpeza já foi executada, então pronto. Concluído o serviço, entregar para o cliente e pronto, e receber, claro. Obrigado a todos e que continuem aproveitando os trabalhos que eu apresento aqui na internet. E também, se quiserem participar do meu trabalho como aluno, é só você adquirir o meu curso completo, que hoje ainda ele está em um pacote fechado, mas em breve estará em várias mídias de DVDs, onde você vai poder optar
por vários tiros de forma de manutenção e também de linha da eletrônica básica. Tá? Continuem conectados que em breve irei explicar melhor sobre esse trabalho.